Jovens, amados, outra atividade que eu deixei para vocês foi essa apostilinha, tá? Que eu achei do site Descomplica. É uma apostilinha que fala de expressão gênica. Ela é bem curtinha, dá para vocês imprimirem, né? Dá aquele exemplo da expressividade que eu comentei com vocês, tá? E fala também de cruzamento teste e de penetrância. Então, tem esses conceitos e tem 10 exercícios. E aí, eu vou fazer a correção com vocês desses exercícios, tá? Falar rapidamente para vocês conferirem. Anotem no caderno aquilo que vocês erraram, que vocês não entenderam e manda aqui no vídeo depois todas as dúvidas que vocês tiveram sobre esses exercícios, tá bom? A questão número 1, a resposta certa é a letra D, porque ele fala que a expressividade de um gene é o grau de intensidade com que ele se manifesta no fenótipo do indivíduo, traduzindo o grau de expressão do... Expressividade mostra a expressão do genótipo. Ela vai influenciar no fenótipo, aqui em vários padrões de fenótipo depois. Mas ela é o grau de expressão de um genótipo, tá? Mesma coisa na segunda frase. Além disso, fatores ambientais ou intrínsecos condicionam o grau de expressividade de alguns genótipos. Então, questão certa, a letra D. Beleza? Questão 2, uma questão somatória. A 1, a 2, a 4, elas estão corretas, tá? Inclusive, essa atividade era uma atividade para vocês pesquisarem alguns conceitos que a gente não havia falado em aula ainda. E ele traz aqui um conceito de pleiotropia. O que é a pleiotropia? É quando um gene ele é responsável por uma ou mais características. Então, a 1, a 2 e a 4 estão absolutamente certas. E a 8, ela está errada porque ela fala assim: a hemofilia e o daltonismo são causados por uma combinação de fatores genéticos, dentre eles a penetrância e a expressividade gênica. Gente, penetrância e expressividade gênica, a gente falou na aula anterior, corrigindo a atividade avaliativa do 3º ano, né, que são condições genéticas, são conceitos genéticos, mas não são condições que causam doenças. É diferente de eu falar que o albinismo, por exemplo, ele é uma condição autossômica recessiva. Não, a penetrância e expressividade é um conceito de quanto esse gene ele vai de fato acometer os indivíduos e se vai ter alterações no padrão de expressão, tá bom? Então, por isso que a 8 tá errada. Assim como a 16, porque fala que a polidactilia é um exemplo de codominância. Pelo contrário, a polidactilia, ela é um exemplo de penetrância. Tem gente que tem o gene da polidactilia, mas nem por isso tem mais dedos na mão ou nos pés, tá bom? Então, a polidactilia é um exemplo de penetrância. E quando ele fala de exemplos de codominância, na aula de genética, tem alguns exemplos lá, tá? Depois vocês dão uma olhadinha para relembrar. Questão 3. A 3 aqui, ele traz um contexto, né? Falando de uma síndrome, a síndrome de Waardenburg, e fala que os afetados, eles podem ter desde uma deficiência leve a uma deficiência muito grave, tá? Então, ele fala que existem diferentes graus, ou seja, esse comprometimento, ele oscila entre perdas moderadas, por exemplo, de audição, até mesmo surdez. E quando a gente fala disso, a gente está falando de qual conceito, então? Expressividade. Lembra a expressividade, que nem um exemplo lá das tarjas do feijãozinho, por exemplo, dos rajados dos feijões, tá bom? Quando ele traz pra gente pleiotropia e penetrância, a gente já destacou agorinha que pleiotropia é quando um gene, ele dá mais de uma característica, 2 ou 3 ou mais características, tá? Penetrância, a gente já falou que é o grau da expressividade, ou ele tem uma penetrância completa ou não. E a epistasia é quando um gene afeta outro. Ele pode estimular o outro, ele pode apagar a mensagem do outro, ou seja, um gene ele depende da ação de outro gene, beleza? Então, aqui, letra C, questão número 3. Questão número 4. A gente tem uma situação aqui em que era preciso fazer alguns cruzamentos para chegar na resposta certa, tá? Vou colocar aqui para vocês. A questão 4, ele fala assim: considere uma doença humana autossômica dominante com penetrância completa. Isso quer dizer que todo mundo que tiver esse gene dominante tem a doença, tá bom? Seria correto afirmar que a proporção genotípica esperada da prole afetada de um homem homozigoto dominante
O exercício falou que esse homem é azão, azão. Se esse homem é azão, azão, a proporção genotípica para a prole dele, vocês concordam que todos os filhos dele vai ter um azão? Terão, aliás, um azão? Né? Se todos os espermatozoides desse homem é azão, gente, todos os filhos dele terão azão. E todos os filhos dele, então, terão essa doença, já que ela é autossômica dominante. Então, não é de 50%, é de 100% aqui, ok? A B. A proporção dos gametas portadores do alelo para a doença que produzirá uma mulher heterozigota. A mulher é azão, azinho. Todos os gametas dela serão como ou azão ou azinho. Então, a proporção dos gametas portadores da doença, o gameta portador da doença são os azão, porque essa doença ela é dominante. Então, essa proporção é 100%? Não, essa proporção é 50%, porque essa mulher é heterozigota, ela produz metade azão, metade azinho, ok? Um casal em que ambos são heterozigotos, fiz o cruzamento aqui embaixo, tá? Ambos são heterozigotos, faz o quadro de Pinet certinho, para o alelo que causa a doença, poderá ter filhos sadios. Sim, porque um casal heterozigoto pode ter filho recessivo, e no caso esse seria sadio, ok? Um casal que tem apenas um dos cônjuges, que apenas um dos cônjuges é heterozigoto, então um é heterozigoto, eu fiz o esquema aqui. Para o alelo que causa a doença, tem risco de 25% de ter crianças afetadas. O exercício não dá mais nada pra gente, mas ele fala que apenas um é heterozigoto. Não importa se é o homem ou a mulher, tá? Por isso que eu vou colocar um losango aqui. O fato é que o outro, se ele não é heterozigoto, o outro ou é azão, azão, ou é azinho, azinho. Aí, vamos supor que fosse esse caso aqui. Quando a gente faz esse cruzamento com esse, como que é a prole desses filhos? 50% azão, azão e 50% azão, azinho. Então, já não dá 25% de crianças afetadas, tá? Assim como, se esse cônjuge casasse, tivesse filhos com esse cônjuge, aqui também eu teria 50% de azão, azinho e 50% de azinho, azinho. Então, em nenhuma das situações, dá 25% de chance de ter crianças afetadas. Ok? A questão 5 tá falando de uma condição em que ela gera dedos flétidos, né? E que essa condição ela é causada por um gene dominante cesão. E que essa condição ela tem 75% de penetrância. Ou seja, depois que eu achar o cruzamento e chegar, pessoal, na proporção genotípica, eu tenho que descontar e achar somente 75% do que eu quero na resposta, tá bom? Então, olha só, no cruzamento de um homem heterozigoto com um gene dominante, então esse homem é cesão, cezinho, com uma mulher normal, se a mulher é normal, ela é cezinho, cezinho. Quando eu faço esse cruzamento, eu chego na proporção de 50% cesão, cezinho e 50% cezinho, cezinho. Mas o exercício pergunta pra gente a proporção esperada de indivíduos afetados pela anomalia. Então, vejam só, os afetados são esses aqui, são os dominantes, certo? Porém, eu cheguei em 50%. Mas como a penetrância é de 75%, eu vou fazer 75% de 50%. E isso vai me dar 37,5%. Por isso que a resposta é letra C. Tá? Pessoal, a questão 6, assim como a questão 7, a 9 e a 10, que tá do outro lado, elas falam de cruzamento teste, tá? Então, a 6, a 7, a 9 e a 10 é cruzamento teste. O que é um cruzamento teste? Eu vou ler a questão 6 para vocês entenderem e contextualizar com as demais. Na 6 fala assim: no porquinho da Índia, o pelo pode ser preto ou marrom. Cruzando-se animais homozigotos de pelo preto com outros, também homozigotos, mas de pelo marrom, ou seja, cruzou dois puros, obtiveram-se em F1 todos de pelo preto. Então, a gente já sabe que aqui pelo preto é dominante, certo? É azão alguma coisa. No cruzamento dos animais pretos da geração F1, ou seja, quando eu cruzo isso aqui com isso aqui mesmo, retrocruzamento, nasceram descendentes de pelos pretos e pelos marrons. Considerando que ele seja escolhido um animal preto dessa geração F2, como que eu posso descobrir se o genótipo desse animal preto? Ou seja, eu sei que o preto ele é dominante, mas o dominante ele é azão alguma coisa. Eu não sei se ele é azão ou se ele é azão azinho. O que a gente faz? Faz um cruzamento teste. Para que serve o cruzamento teste? Para eu ver a prole, o que vai nascer dessa prole, e a partir dos resultados obtidos, eu vou chegar à conclusão de que, se, por exemplo, aqui,
eu cruzar esses pretos com preto e nascer um filhote marrom, esse indivíduo, ele é heterozigoto. E se ao cruzar preto com preto, com preto, com preto e só nascer preto, eu chego à conclusão que esse indivíduo é azão. Ou seja, um cruzamento teste, ele é utilizado para quê? Para descobrir a homozigose ou heterozigose de um dominante. É para isso que serve um cruzamento teste, tá? Já foca aqui que são só questões conceituais, a resposta dá 8, para vocês corrigirem depois, que eu vou mostrar o esqueminha que eu fiz para 10, que tá do outro lado. Essa questão também fala dos pelos dos porquinhos da Índia, tá? E ele fala que o alelo dominante besão produz a pelagem preta. Então, a pelagem preta é besão, bezinho, besão, besão. A gente não sabe qual. E que, por sua vez, o alelo bezinho produz a pelagem branca. Para determinar quantos tipos de gametas são produzidos por um desses animais, cujo genótipo homozigoto dominante tem o mesmo fenótipo do indivíduo heterozigoto, é necessário um cruzamento teste. Admita que os descendentes da primeira geração do cruzamento teste de uma fêmea com pelagem preta apresentam tanto pelagem preta quanto a pelagem branca. Ou seja, ele falou que ele pegou a fêmea, que tem a pelagem preta, cruzou, fez um cruzamento teste, e que essa fêmea teve filhotes pretos e brancos. O que eu chego à conclusão? Como que ela vai ter filhote com pelagem diferente? Se ela for heterozigota, certo? E uma vez que ela é heterozigota, os seus filhotes que são de pelagem pretos também são dominantes, são besão alguma coisa. Porém, o cruzamento teste, ele sempre é com duplo recessivo. Sempre é com duplo recessivo. Sempre, gente, sempre. Então, nesse caso aqui, com bezinho, bezinho. Bezinho, bezinho eu coloquei aqui. Então, a preta, ela era heterozigota, a gente só soube disso a partir dos resultados, porque uma porquinha da Índia de pelagem preta, para ter um filhote de pelagem branca, ela tem que ser heterozigota, tá? Ela foi cruzada com um branco recessivo, que é bezinho, bezinho, e ela obteve essa linhagem F1. Logo, se nasceram fenótipos diferentes, essa fêmea, ela é besão, bezinho, e esse filhote também é heterozigoto, porque o pai dele é bezinho, bezinho e doou um alelo bezinho para ele. Então, cruzamento teste a gente sempre faz assim, tá? Cruzamento teste é para quê, então? Só para ficar fixo aí, quando eu tenho um dominante, eu não sei se aqui é azão ou azim. Para eu saber, eu cruzo com um duplo recessivo e analiso os filhotes. Caso ela tenha um filhote que seja recessivo, quer dizer que essa pessoa ou esse animal, né, do cruzamento teste, é heterozigoto, então é azão, azinho. Se nascessem todos pretos, todos pretos, todos pretos, o que indicar? Que ela seria duplo homozigoto, né, dominante, tá? Ou dupla dominante. Beleza, galera? Beijos, deixa aí seus comentários.